pessoal, eu sou a Nayara Silva, Olá, eu sou Virgínia Viana, nós nós somos somos do Mama Como Pode. Pode. Pessoal, a gente vai começar a gravar aqui hoje esse episódio, saindo de dentro da conversa que eu estava tendo com a Virgínia agora, antes da gente começar a gravar, né? Que enquanto a gente está fazendo as gravações, quem está ajudando a gente também na preparação de tudo são os nossos filhos, que já estão grandes, então eles já têm mais habilidades que a gente. E aí a gente estava, antes da gravação, falando sobre eles. No sentido feliz, mas ao mesmo tempo também reclamando. Então eu falei, Virgínia, vamos gravar sobre isso, porque com certeza isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, né, Virgínia? Se vocês verem lá no meu Instagram, né, a Elis cortou exatamente o vídeo falando sobre o piercing, né? E aí é sobre as nossas regras, e a gente vai ver que a gente estabelece algumas regras e a gente precisa verificar se isso é negociável, se isso é inegociável, se cabe dentro das nossas famílias e por quê, né? Para isso gerar um pouco de convivência com nossos filhos, porque afinal o tema de hoje é apanhei e não morri, mas o que restou de mim? E aí também se perguntar, né, por que a gente apanhou e por que a gente bate, e trazer algumas questões aí que são caras, muito caras para mim, né? Acho que vou começar pedindo desculpas, né, para minha família, se eu for expor demais, não é a minha intenção. Além disso, o que eu vivi, eu tenho certeza que foi diferente do que as minhas irmãs viveram. Isso não reflete a realidade delas, né? Mas eu sei que eu sofri alguma violência e que isso teve um efeito sobre mim, né? Então, apanhei e não morri, mas o que sobrou de mim? E eu acho legal, Virgínia, você ter falado isso, né? Ter comunicado à sua família, né? Que você vai falar sobre isso. Eu pensava sobre essa questão agora há pouco, que a gente precisa tomar bastante cuidado. Você falou sobre isso na semana passada, que tem uma tendência muito forte a culpabilizar a família, ou ter aquela ideia de família estruturada. A gente escuta muito isso nas supervisões, nas aulas, os alunos falam, ah, professora, mas é porque é uma família desestruturada, ou o senso comum fala isso. Eu aprendi isso na faculdade, nunca mais esqueci. Isso para mim é algo primordial, extremamente importante. Não existe família estruturada e família desestruturada. Então, a minha intenção com a Virgínia, que o tempo todo, não é de culpar a família, de colocar uma família no banco dos réus, nem de nos colocar no banco dos réus, cheio de culpa, porque, como eu tive o Gabriel muito jovem, vários momentos da minha vida, eu me lembro de momentos que eu fui extremamente estúpida, extremamente violenta com ele. Ultimamente, eu tenho refletido sobre a questão do corpo, né? O quanto dizer para o filho que ele está fora né, do peso, gordo, né? O quanto isso é violento também. Então, a ideia não é nem nos colocar num lugar de violentas, de banco dos réus, nem a própria família, mas refletir sobre isso. Né? O tempo todo a gente vai refletir sobre isso. Então, não tem uma família desestruturada. Toda família é família. Toda família é atravessada por condicionantes sociais que colocam ela em lugares de maior vulnerabilidade. Então, aquilo que a gente está chamando de família desestruturada é, na realidade, uma família enfrentando situação de risco, de vulnerabilidade social, né? Então, não é o nosso interesse aqui colocar nenhuma família como vilã, nem nos colocar como vítima ou como vilãs, né, Virginia? Foi muito importante você ter lembrado disso também. Sem dúvida. Nós vamos falar também que boa parte das violências acontecem porque a família também está vivenciando alguma situação, né? Seja ela estresse, problemas familiares, questões de dinheiro, né? Não justificam a questão da violência, mas famílias com pouco recurso, inclusive cognitivo, né? Tem pouca estrutura de manejar comportamentos de maneira mais adequadas, né? E aí, não quero cair no senso comum, mas eu vou falar aquela famosa frase, né? Bater em adulto é agressão, em animal é crueldade, e bater em criança e adolescente é educação? Por que a gente carrega isso? E as discussões ficam acaloradas, as pessoas querem provar
querem mostrar que elas não tiveram nenhum impacto, né, com o que elas viveram. E eu quero mostrar o contrário. Isso causou muito impacto em mim, impacto negativo, inclusive, muito ruim, né? Inclusive na minha relação hoje com a minha família, por uma coisa que é a transmissão intergeracional do estilo parental e da violência, né? Então, eu quero muito falar sobre isso. E é intolerável que 62% dos brasileiros ainda toleram a prática de bater em criança. Isso foi muito... Agora, enquanto Virgínia falava, eu queria só contar uma coisa para o nosso público, Virgínia. Tem muita gente já assistindo a gente, e é muito legal, gente. Eu falava sobre isso na aula de manhã. A Virgínia tem uma visão do sujeito diferente da minha. Nós duas somos psicólogas e nós somos de abordagens teóricas diferentes. Para quem não entende, o psicólogo, ele escolhe, ele pensa uma abordagem, ele escolhe, né, a parte do leque de possibilidades dentro da psicologia para trabalhar. Eu trabalho com psicologia social, com psicossociologia, que vai beber na psicanálise, na psicologia social e na psicanálise, e a Virginia trabalha com psicologia comportamental. É muito incrível o quanto a gente consegue dialogar, né, ao mesmo tempo que tem as diferenças, né? Quando você está chamando, o Virginia está chamando atenção para a questão da questão cognitiva das famílias, né, do planejamento cognitivo. Quando você falava isso, Virginia, eu pensava na questão da sociabilidade. As pessoas, a gente vive dentro de relações sociais que vão determinando estilos de sociabilidade. A gente não fala de estilo, tipos, Virginia me influenciou. Tipos de sociabilidade. E a gente aprende dentro dessa sociabilidade. E tem tudo a ver com o modo como Virginia pensa também, isso que eu estou dizendo. E a gente vai reproduzindo isso de alguma forma. A violência, você falou uma coisa extremamente interessante. A violência, ela é aprendida e ela é utilizada como forma de educação, né? Os animais é crueldade, mas tem umas máximas de bater no bicho. Você já viu o pessoal que passa a cara do bichinho no cocô para ele aprender a não fazer mais? Sim. O próprio sistema prisional, o nosso modo de tratar pessoas que delinquem. A pessoa vai para a prisão e a pessoa, o máximo de violência, de punição e de vingança que a gente fizer com esse sujeito, a gente acha que ele vai se recuperar dessa forma, que ele vai ficar melhor na sociedade dessa forma. A gente reproduz essa lógica com as crianças, com o adolescente, de punir, de castigar, de uma espécie de vingança, acreditando que dessa forma a gente está educando, a gente está cuidando. E a gente tem todas as provas de que isso não resolve, que violência não resolve, que punição não resolve, que vingança não resolve. Mas a pessoa que reproduz isso, ela aprendeu assim também, certamente. E aprendeu que essa é uma forma que funciona. Funciona pelo medo. Pode até funcionar pelo medo. Mas efetivamente isso não funciona e gera uma série de impactos psicológicos, psicossociais. E aí, dentro lá da análise do comportamento, se você for pensar, isso causa reações emocionais importantes quando você pune esse sujeito. Então, ele chora, ele treme, né? Às vezes só do pai chamar o filho, o menino já tem comportamentos respondentes, que a gente vai chamar, né? Ele faz xixi na calça, né? Quantas vezes alguém fala assim, meu pai não precisa bater, não, só de olhar. Eu falo assim, nossa, eu sinto muito. Porque era tão punitivo que só de olhar já fazia você sentir alguma coisa que você parava imediatamente o que você estava fazendo, né? Então, às vezes, a gente pode congelar, né? Existem situações que as violências são tão intensas nos sujeitos que a gente vai dizer que pode gerar traumas, né? E aí tem uma categoria de trauma, eu sei que você vai falar, né? De trauma psicossocial, mas a gente tem uma questão que fala dos traumas complexos, tá? Que são os traumas que são vividos de maneira recorrente ao longo do desenvolvimento. Tem uma amiga minha que, inclusive, me apresentou esse estudo, é a Areta, não posso deixar de falar dela aqui, que ela, inclusive, vou convidar ela, viu, Nayara, para vir aqui bater um papo com a gente. Ela que me apresentou esses estudos sobre traumas complexos que ocorrem ao longo do desenvolvimento, que a gente não imagina que hoje adultos que podem ter depressão profundas, que não melhoram, né, que já fazem tratamento e que não conseguem sair, transtornos de ansiedade, abuso de substâncias,
podem estar relacionadas a episódios de violência vividos ao longo da vida, sabe? Então, isso é muito doloroso pensar. E isso é uma categoria completamente nova, que eu acho que nem a sociedade esperava, né? Que, olha, violências acontecidas, cometidas ao longo do tempo, por muitos anos, porque a gente naturaliza, né? O Scooby mesmo falou assim, meu filho me respondeu, eu sentei a mão na boca dele, que ele ficou parecendo Patolino, né? Assim, quantas vezes eu já apanhei na boca, na cara, com o que as pessoas tinham na mão, assim, né? Minha mãe, meu pai, com o que elas tinham na mão. E aí, o que eles estão fazendo com isso, né? Primeiro, o que é responder? Eu acho que a gente tem que classificar alguns comportamentos, assim, né? Porque a gente quer um adulto que seja autônomo, que tenha iniciativa, que seja independente, né? Que saiba se colocar, que saiba dizer não, ser assertivo, inteligente. Mas como que a gente quer criar esse adulto? Obediente, abaixando a cabeça, e ele não pode falar nada. Que incoerência é essa? Que ele não pode questionar nada, né? Então, existem condições que são muito caras para o adolescente. Nós já falamos sobre isso no nosso último encontro, que o adolescente ele precisa, né, dessa independência, dessa individualidade. E como que ele pode conseguir isso, que é muito importante, né, Nayara? E como que a gente pode oferecer isso para ele, dando autonomia, mas com uma supervisão necessária, porque também ele não tem condições de classificar todos os riscos, tá? Nós estamos falando de uma estrutura, né, que eu já falei, que está em formação, em desenvolvimento, que é o do desenvolvimento cerebral. Estou passando a mão na cabeça, gente, como se todo mundo estivesse me vendo, mas eu lembro que agora também está no Spotify, então tem pessoas que estão me ouvindo. Tem uma região do cérebro, né, do córtex pré-frontal, que ela vai desenvolver a nossa capacidade de planejamento. Então, eu tomo decisões hoje, né, que eu não sei que efeito que isso tem a longo prazo. E isso é muito importante da gente pensar. E aí, quando a criança tem noção de continuidade do tempo, né, que ela vai falar assim, olha, eu tenho coisas para amanhã, para depois da manhã, isso leva tempo. Eu tenho um trecho do livro do Barclay, que eu convido vocês, que é do meu adolescente desafiador. Adultos conseguem fazer planejamentos com seguranças para 3 meses. E conforme a idade vai diminuindo, eles conseguem fazer planejamento com certeza e segurança por menos tempo. Então, a gente precisa, de certa forma, conduzir esse adolescente, né? Dar instruções para que ele alcance aquilo que ele deseja e almeja. Mas, ao mesmo tempo, permitir que ele consiga fazer essas decisões. Em conversa com a Areta mais cedo, e a gente estava discutindo, né? A Montessori tem alguns princípios para você botar limite na criança, né? Que é os 3 limites. Não pode prejudicar o ambiente, a si mesmo e nem ao outro. Mas aí ela falou assim, a gente tem que perguntar até o que é se prejudicar. Porque se for dentro dos meus valores, né, a gente tem que ficar claro que prejudicar é não morrer, não perder uma perna, um órgão, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, porque a gente começa a classificar demais e aí eu tenho que dar espaço para esse adolescente ir, né? Então, a Areta me lembrou, qual que é o parâmetro para prejudicar? A gente tem que pensar. Então, olha, se você fizer bullying, isso tem efeito significativo de longo prazo no outro que a gente não consegue nem calcular. Então, isso é prejudicar muito, ferir o outro, não tem como voltar atrás. Isso ferrou, sabe? Então, tem coisas que a gente tem que pensar na hora da relação, na hora da educação, que a gente vai dar liberdade, autonomia, mas, ao mesmo tempo, se preservar dentro de algumas questões, né? Uhum. E, para isso, tem formas da gente fazer isso. Sim, aquela questão do afeto e do limite, né? Como é que você pensa no afeto e pensa no limite? Ele precisa de afeto, ele precisa de limite. E, Virginia, tem uma coisa interessante também, que é o fato de que a gente não tem ainda, você falou que por essa, né, a sociedade não esperava ainda, né, porque normalizou muita violência contra as crianças como forma de educação,
A comunidade científica mesmo, ela não tem uma definição exata sobre o que é um maltrato. A gente tem alguns estudos sobre violência, né? Eu até indico o texto da Hannah Arendt, chama Sobre Violência, e ela vai falar nesse livro, em algum momento, que nós todos temos agressividade, todos somos agressivos, né? É algo natural do ser humano, né? A agressividade, é um afeto. Mas a violência, a manifestação da violência já não é algo natural, mas que tem também uma relação com uma certa sociedade. Cada sociedade também vai fazendo a sua construção aí de violência também, né? Então, a gente não tem uma definição exata de maltrato. Até que violência a gente até consegue definir melhor, mas o maltrato a gente ainda não tem uma definição científica tão exata, né? E aí a gente pode pensar que tem alguns tipos de maus tratos, né, de acordo com a natureza do ato, as consequências que são associadas a esse ato, o afastamento que o ato envolve, né, assim, relativamente a esse comportamento aí que é esperado pelos pais. E aí, se a gente for pensar nessa natureza do ato, né, do maltrato infantil e adolescente, vai englobar uma série de atitudes violentas contra a criança, né, que podem ser de condições passivas, né, por exemplo, negligência, abandono, abuso físico, abuso sexual, né, a gente também tem abuso psicológico, emocional, então é uma série de atitudes que configura violência, que configura esses maus tratos. Porque também a gente pode ficar achando que os maus tratos contra as crianças, contra os adolescentes, estão envolvendo uma violência física, né? Mas a gente tem aí também questões relacionadas à própria negligência, né? Você tem, por exemplo, criança que é enviada para a escola com muito piolho, né? Com a roupa muito suja. A gente, ali em São Gabriel, tem uns ciganos ainda, mas eles já romperam um pouco a tradição deles, porque já estão morando mais em casa, com a especulação imobiliária, com a falta de lugar para eles ficarem, eles já estão no lugar, não estão migrando mais como os ciganos fazem. E aí eu fazia uma intervenção numa escola no São Gabriel, chegava uma menina com a roupa de cigana para a escola e com um cheiro muito forte de xixi. Então as outras crianças ficavam rindo, caçoando. Tinha a ver com o estilo de vida, não tinha, eles não têm costume do banho, né? Como eles ficavam migrando de lugar para lugar, então o banho não era algo que fazia parte dos costumes, dos hábitos, né? De acordo com o Bourdieu, né? A questão do hábito é uma coisa muito forte na formação da cultura e da identidade do sujeito. Mas, a partir do momento que a gente está vivendo em sociedade, que esse povo decide ficar num lugar, que decide que essa criança vai frequentar aquela escola naquele lugar, que não é nenhuma decisão, né? É uma obrigação legal, ir para a escola sujo, com cheiro de xixi, é uma negligência, né? Isso é uma negligência contra a vida dessa criança, expõe ela. Isso entra no rol de maltrato? De acordo com vários autores, isso poderia significar maus tratos, Sim. né? Porque está dentro de uma questão aí de negligência. Essa criança automaticamente vai viver várias coisas na escola, como vivia, né? Então, a gente também precisa lembrar dessa dimensão, de que tem uma série de coisas que a gente pode ver como maus tratos e que vão gerar uma série de repercussões para a vida dessa pessoa. Certamente, essa vivência dessa garota na escola vai gerar uma série de repercussões, que é o que a gente vai chamar de impactos psicossociais, que não estão nem no âmbito só do individual, né, do desenvolvimento neurológico desse sujeito, mas de como que ela lida com as relações, com a própria vida, com a sua vida familiar, né? A gente sabe, depois a gente vai falar mais sobre isso, a gente tem uma definição ampla de família hoje, a gente tem vários entendimentos sobre família, a família vem mudando muito, inclusive o conceito de família, mas algo não se perde dentro desse entendimento nosso sobre família, que a família ela é uma rede de proteção importante para qualquer sujeito, independente de que família seja essa, monoparental, né, elas, duas mães, dois pais, qualquer tipo de família, se é adotivo, se são dois irmãos morando juntos, não importa a configuração dessa família, mas que essa pessoa tenha uma rede de proteção. Essa rede de proteção falha, né? Assim, de novo, nós não estamos culpando essa família, né? Mas ela falha.
por vários aspectos, e a gente pode considerar essas falhas como maus tratos, né? E como violências, né? E Sim. como que isso sofre efeito sobre esse sujeito, né? Então, eu acho que é interessante você entrar nisso e a gente se perguntar, então, por que a gente apanha, né? Vamos falar da nossa própria história, analisando as situações, assim. O Barclay, né, no livro Meu Adolescente Desafiador, ele vai trazer algumas questões assim que os adolescentes eles vão buscar pela sua própria independência e vão fazendo isso de uma maneira às vezes muito agressiva, autoritária, querendo se individualizar mesmo, né? E aí ele vai atravessando essa família, né? Muitas das vezes não sabendo dialogar, porque eles não sabem, eles estão em desenvolvimento e em formação. Quem tem que saber é o adulto responsável e ensinar eles habilidades básicas para a convivência. Outra coisa que o Barclay fala é porque a gente traz também, né, carrega algumas crenças ou algumas, vou falar regras familiares, que eu acho que é melhor, assim. Por exemplo, se eu fiz na minha infância, tem que ser assim também agora, né? Então, por exemplo, é muito comum, né, os pais delegarem o cuidado das crianças menores para os filhos mais velhos, porque eles eventualmente têm que trabalhar. Mas esquece que esse adolescente também tem questões próprias da idade e que cuidar ou se obrigar a cuidar desse adolescente que não é da competência dele, esse cuidado exclusivo, porque ele não é o pai. O pai é o pai dele, inclusive. Né? Então, ele pode auxiliar no cuidado, auxiliar nas tarefas domésticas e não tomar conta de tudo, porque ele também está preocupado com as demandas responsáveis por ele. Então, É uma coisa comum, né? Isso é uma coisa comum que a gente vê, né? A família tem um bebê, né? E a mãe vai trabalhar e esse adolescente fica cuidando da criança. Às vezes até criança ainda, né? 10 anos de idade, cuidando de outra criança. Também não, nessa forma de negligência, de maus tratos, violência, a própria exploração do trabalho infantil, né? Uma sim, forma de violência também muito sim, grave. O engraçado, o livro americano, ele não traz isso, né? Mas sim, tem essa questão da exploração do trabalho infantil, porque às vezes o próprio adolescente, ele tem a adolescência interrompida porque é um tempo de desenvolvimento, né? Em que ele tem que estar demandados e envolvidos com suas próprias questões, ele está lá trabalhando mais do que deveria, tomando conta dos próprios irmãos ou mesmo fazendo cuidados para outras pessoas, né? Você vê isso é muito comum, tem grupos de mães, Nayara, que eu já participei, que o povo fala assim, então, eu pagava ela para ficar, e ela foi irresponsável e deixou a criança sozinha. Aí as mães começaram a corrigir a moça, mas espera aí, quanto tempo que ela ficou? Fala de novo. Quantos anos ela tem? Não, ela não poderia. Tipo, uma adolescente de 14 anos cuidando de um bebê, ficou de saco cheio e falou assim: ó, não vou te esperar aqui, eu deixo ele com o irmão dele de 7 anos, você se vira aí. E ela teve que cuidar. Eu falei assim: pois é, tem 3 crianças ali precisando de ser cuidadas, né? Então, um adolescente que pode ter uma desregulação emocional dessa forma, né? Talvez ela precisa também ter alguma assistência ali do que necessariamente se responsabilizar, né? Hoje em dia a gente tem a Areta que estava me contando que ela mora no Canadá, que existem na escola ensino para os adolescentes de cuidado com outras pessoas. Então, com outras crianças menores. Então, para o adolescente tomar conta, ele pode ficar algumas horas com aquela criança, né? Então, e aí ele é ensinado, né? Um adolescente, eu não me recordo se é até 14 anos. Ah, eles também têm a quantidade de tempo que eles podem ficar sozinhos sem supervisão. Imagina, isso está na nossa realidade, Nayara? Quantas vezes? Não é, mas é engraçado. Eu acho que a Areta estava me contando. Adolescentes até 12 anos pode ficar 2 horas sozinho, até 14 anos tantas horas sozinho. Aí eu fiquei olhando assim. Não faz sentido, Não né? faz parte de nós, assim. O que eu não acho errado. Eu acho realmente que adolescentes precisam de supervisão. Mas eu mesma posso falar por mim, a minha filha adolescente ficou várias vezes sozinha. A minha mãe morava na mesma rua da minha casa.
Então, se eu precisar de alguma coisa, minha mãe corria lá para olhar. Tá, mas a minha filha ficou sozinha. Sim, e isso é uma coisa complexa, né? Eu demorei muito tempo, assim, o Gabriel tem 20 anos, né? Eu demorei muito tempo para poder ter essa dimensão de que o Gabriel podia ficar sozinho. Até hoje, né? Hoje, atualmente, ele não mora mais comigo, ele mora com a minha mãe. Na verdade, eu que mudei da casa da minha mãe, ele não quis vir comigo para a minha casa nova. E aí, a minha mãe supervisiona ele como se ele tivesse, como se ele fosse criança ainda. Essa é uma luta que a gente vive, assim, para que ela entenda que ele tem que se cuidar, que ele tem que pensar o que, que ele vai comer, que ele tem que pensar que ele mesmo tem que se organizar para ele acordar, para ele ir para o estágio dele, que ele faz estágio atualmente. Porque, ao mesmo tempo, né, Virginia, tem essa questão da autonomia também. Não é que Sim, a gente, de alguma forma, faz com que essa pessoa entenda que ela tem responsabilidades e que ela já é capaz de ficar sozinha. Isso não é uma coisa fácil, né, para a gente poder dar conta de entender e para eles entenderem também, para a própria sociedade também entrar num consenso. Será que se a gente tivesse uma regra, uma lei que explicasse, que dissesse quanto tempo que ele pode ficar sozinho? Não teria, a gente não ia cumprir. A gente tem estratos sociais, camadas sociais na sociedade, numa sociedade que não permite isso. Na idade que o Gabriel tem, eu estava trabalhando para sustentar ele, batalhando pra uhum, caramba, né? Levava uhum. marmita que eu mesma fazia. Eu fico me perguntando às vezes, eu falo com a minha mãe, falo, o que, que é isso? Né? Por que, que você faz a comida para ele levar? E quando eu era jovem, eu e meu irmão, a gente não teve o mesmo tratamento, né? Sim, Então, e é engraçado porque você era menina, né? Eu fico pensando, se você fosse menino, você também faria sua própria marmita? tem uma dimensão de gênero forte aí, né? As mulheres, elas são cobradas. Eu vivo isso com a minha enteada, né? Com a filha do Elbert. Ela tem 16 anos, já falei dela no outro episódio, ela é muito mais cobrada do que o Gabriel, meu filho. Eu percebo isso. Várias vezes eu tenho que intervir na própria família dele, né, na família dela, porque ela trabalha já, ela tem várias responsabilidades, e aí as pessoas cobram dela uma limpeza da casa, e não cobram do pai, moram os dois, ela e o pai. E eu comecei a interferir, falar, olha, se os dois trabalham, os dois vão ter que pensar sobre a limpeza da casa. Ela não pode pensar na limpeza da casa sozinha. Enquanto, o contrário, quando eu chego na minha mãe, na casa da minha mãe, ela está cuidando das coisas do Gabriel, ele juntou várias. Aí eu tenho que contar isso, gente, porque esse podcast é para a gente contar essas coisas para vocês. Minha mãe estava recolhendo, porque ele mora em cima da casa dela. A gente tinha uma casa em cima da casa dela, da minha mãe. Ele ainda tem um estúdio de tatuagem, escritório, com espaço para ele poder fazer arte, tudo dele organizado lá. Minha mãe estava recolhendo ontem cerca de uns 8 pratos que ele juntou lá em cima. Eu achei a coisa mais absurda, achei absurdo. Falei com ela que estava proibido, falei com ele que estava proibido. Quando eu viro as costas, tudo continua da mesma forma. Se ele fosse uma mulher de 20 anos, ele estaria sendo cobrado de um outro lugar, pode ter certeza disso. As dimensões de gênero são implacáveis. Né? Os homens têm muito mais privilégio nessa São os sociedade. privilégios, exatamente. Ontem a gente discutiu muito na terapia, inclusive, sobre isso, eu e o meu marido. Então, tem essas questões do privilégio que a gente, muitas das vezes, o homem não enxerga. Ele falou: eu sei que tem, eu não sei o que que é, entendeu? É Mas eu sei. estrutural, né, Virginia? Isso estrutura toda a sociedade, organiza, é estrutural porque organiza todas as relações sociais, na família, no trabalho, na escola, na religião. É extremamente estrutural. Aquilo que é estrutural está arraigado com o sistema de crenças, Uhum, institucionalizado. Quando eu falo institucionalizado, dentro das próprias burocracias sociais, sim, né? Desse lugar que a mulher ocupa e que o homem ocupa, né? sim. Bom, então vamos retomando aqui por que que a gente apanha, né? E aí eu faço uma retrospectiva, eu mandei o meu podcast, o videocast para minha avó, né? Minha avó agora ela entrou minha avó chama Eduviges, né? Ela entrou agora, avó por parte de pai, de mãe. Ela entrou agora nesse mundo online e aí ela estava me assistindo. Ela falou assim:
Mas você foi bem difícil na adolescência, né? Eu falei, vó, vou falar disso mesmo. Tomava umas ainda, né? E aí, eu queria falar um pouco disso, porque a gente tem que entender, eu fui bem difícil na adolescência ou eu estava na minha tarefa desenvolvimental própria da adolescência, né? Porque existem algumas tarefas desenvolvimentais que são próprias da adolescência, que é, por exemplo, se tornar independente dos pais, da família, né? Eu vou citar aqui porque eu acho importante, Nayara, tá? Além disso, quando os adolescentes se individualizam dos seus pais, descobrem quem são, né? E o que defendem. Então é importante também. Esse era um momento importante disso. A busca pela identidade, né? Como eu já falei com você, como a gente já conversou aqui, que faz com que os adolescentes se pareçam frágeis internamente, porém eles não querem parecer fracos, né? Eles querem parecer forte, principalmente diante dos pais e diante dos pares, né? E o conflito ocorre, né? E ele vai falar que esse interesse por independência, ele ocorre por volta dos 11, de 12 aos 14 anos, mas podendo acontecer depois, tá? Ele vai falar de algumas características. Um fato importante, né, o fato 4, que ocorre quando o filho, ele se afasta, né, e ele quer independência por volta dos 12, 14 anos. Pode acontecer depois, né? Isso vai variar de quais conflitos que esse adolescente vai ter na família. Além disso, o horizonte de tempo mental do seu adolescente é muito difícil, diferente do seu. Eu achei isso tão legal, Nayara, depois eu quero falar mais sobre isso. Os adolescentes, em geral, criam mais dificuldade para suas mães do que para os seus pais, em termos de pesquisa, tá? O Barclay vai apontar, ele vai fazer algumas discussões em relação a isso, pelas relações que estabelecem com as mães. E, né, geralmente são mais mães também que têm mais pesquisas, né? Tem muito mais mãe solo do que outra coisa. Ele vai falar disso. Os amigos começam a desempenhar um papel maior na vida do adolescente, algumas vezes suplantando, né, os pais. Bom, então vamos discutir por que a gente apanha. E aí é uma coisa que a gente tem que perguntar, né? Será que eu fui difícil mesmo? Que eu era uma adolescente desafiadora mesmo? Ou eu estava no meu papel de buscar a minha independência e autonomia, né? Então, eu fico tentando me lembrar. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito, muito. Apanhei de ficar muito machucada, de ter as costas, de passarem sal nas costas, de ferida depois de ter apanhado. É difícil falar. É difícil, né? Porque, assim, você pode dar até mesmo fazer esse relato, né? Que é o que a gente estava falando agora há pouco. Causa um trauma, né? Sem dúvida. E aí, eu fico me perguntando. Algumas vezes eu achei que eu mereci isso, né? E eu vivi uma questão muito religiosa de várias vezes de pedir perdão para minha família e achar que eu merecia tudo aquilo. E eu... Vai me desculpar, Nayara, mas eu não merecia, não. De verdade, eu não merecia, não importa o que eu tenha feito, eu estava em fase de desenvolvimento, eu merecia aprender, eu merecia ser uma pessoa melhor. Isso parece aquela questão da violência contra as mulheres, violência doméstica, né? E acho que pode ser considerado violência doméstica, que é aquela ideia que a gente internaliza, as mulheres internalizam aquela ideia de que aquilo ali é educação, porque a base da violência contra as mulheres é justamente isso. Isso é o que eu falo, Virgínia, o tempo inteiro. Eu falo, olha, se a gente acredita que para educar a criança a gente tem que bater, a violência contra as mulheres está perdoada nesse sentido por via dos agressores. Nossas avós casaram com 13 anos, com 14 anos, com 15, nossas bisavós e avós. Se a gente se faz parte da educação, a violência bater, era natural que esse marido acreditasse que a violência fazia parte daquele cenário. Não é? Se elas casavam crianças e adolescentes, e o casamento no religioso ele é extremamente complexo, né? Assim, o pai leva a mulher até o altar e entrega ela para esse marido. Quer dizer, eu estou entregando a educação para você. E se a educação envolve bater, né? Envolve apanhar,
nada mais justo do que bater nessa mulher. E essa mulher internaliza isso como algo em que ela mereça. Isso que você me disse chamou muita atenção nesse sentido. Atendi inúmeras mulheres, meus alunos também nos estágios com mulheres vítimas de violência, de internalizar isso, que eu precisei disso, eu provoquei, eu causei, e aí a gente começa a justificar a falta de autocontrole do outro. Porque hoje eu tenho para mim que não me importa o que eu tenha feito. Nada justifica, né, as agressões que eu vivi, não importa. O que me dói também pensar, assim, que várias vezes eu já reproduzi, né? No livro ele traz uma questão de, assim, como que é essa discussão de roupa, né? E às vezes é muito difícil aqui. Pelo amor de Deus, não é local para eu ir com essas roupas. Agora eu deixo ir com a roupa que quer, porque eu acho que ela precisa escolher. E se ela se envergonhar com a roupa que ela usar, ela precisa deixar. Mas isso é difícil para mim, porque eu não tive essas opções, sabe? E às vezes deixar o outro escolher sobre o próprio corpo, negociar isso, essa independência que é necessária, que eu vou exigir dela depois, isso me custa agora. Me custa muito, porque não foi algo que eu tive. E tudo que eu consegui foi muito na porrada, foi muito bruta. Esse final de semana eu estava contando para os meus primos que eu trabalhei no McDonald's, né? Então, eu sempre busquei uma autonomia e uma independência na porrada, nesse aspecto, assim, muito no murro. Eu quis sair, eu queria ganhar dinheiro, eu queria sair de casa. Meu pai sempre teve um comércio, eu nunca quis trabalhar para ele, né? Então, eu sempre trabalhei fora. Eu fui carteira assinada com 14 anos e 8 meses. Não sei se era 15 anos e 8 meses ou 14 anos e 8 meses. Para eu poder ganhar o meu dinheiro ali, né? Então, eu fui trabalhar no McDonald's. Eu não tinha documento quando eu fui pedir emprego, não. E aí, a minha mãe teve que ir lá fazer comigo. E eu não tinha carteira de trabalho. E meus pais não queriam de jeito nenhum que eu fosse trabalhar. Eu falei, mas eu vou. Mas você não vai, não? Mas eu vou. Eu vou. Então, assim, não tinha esse negócio, né? Um estilo parental extremamente autoritário. Daqui a pouco eu vou conversar um pouco mais sobre isso. No quais não tinha as minhas demandas atendidas. Eu lembro uma vez que meu pai, pra você namorar, você tem que trazer o rapaz aqui. Então, era uma menina que tinha um estilo parental extremamente autoritário. Pai, pode sair? Não, não pode. O pai me leva, me busca, mas deixa eu participar dessa socialização? Não. O dia que você puder ir, você vai sozinho. Então, não tinha esse negócio, você não podia ir em lugar nenhum. Por quê? Porque eu não quero que você vá. E pronto. Você não vai, você não tem essa opção. E aí, quando a gente tem um estilo parental autoritário, o que vai acontecer? Contra-controle. Então, eu contava mentira. Se eu contasse a verdade, o que ia acontecer comigo? Eu ia levar porrada. Né? E era tudo que você pede, não pode. Virginia, outra coisa, é como se desejar isso também fizesse você ter um menor valor social. Eu também senti bastante isso assim, na minha adolescência. Eu fui uma adolescente extremamente atípica. Então, eu divido com você essa história do que ela é difícil. Eu era muito rebelde, mas eu também era muito doce. Né? Quando eu pego aquelas fotos minhas grávidas do Gabriel, dessa vez eu tive a dimensão exata da criança que estava dentro naquela foto ali. Era uma menina, uma criança, eu era cheia de sonhos, eu era romântica, né? Eu era muito solitária. Os meus pais estavam num processo de separação muito bravo, assim, era muita violência na minha casa. Meu pai não batia na minha mãe, mas ele era extremamente agressivo. Não sei, eu fico até assim, um pouco penalizada de falar isso, assim, porque eu penso que a pessoa. É muito duro para a pessoa escutar isso depois de um filho adulto, deve ser, né? Mas meu pai teve um momento de chegar em casa bêbado, se bater na janela, quebrar o vidro em cima da cama da minha mãe. A janela foi em cima da minha mãe, quebrou os cacos de vidro todos em cima da minha mãe e do meu irmão. Era muita violência. E a minha mãe com meu pai também era muito violenta. Já estavam separados há muito tempo. E eu escutava isso. E quando eu engravido do Gabriel na adolescência, isso ficou repercutindo. É como se eu fosse anormal. Tudo que eu queria era anormal. E eu queria exatamente isso que você disse. Eu queria sair, queria aproveitar a vida. Eu reconheço que eu tive uma espécie eu fui um pouco precoce.
tudo eu fiz muito rápido, assim. Eu ainda procuro isso até hoje, assim. Eu vou atrás, eu tenho um pouco de preguiça de ficar esperando as coisas acontecerem. Então, minha mãe fala que eu tinha um aninho, já andava, eu empurrava o carrinho do supermercado dentro do supermercado, queria dar banho no meu irmão, que minha diferença do meu irmão é de um ano só. Quando eu tinha 3 meses, minha mãe ficou grávida do meu irmão. Então, a minha mãe disse que eu já fazia as coisas, que eu queria resolver. E aí eu sentia isso também quando eu era adolescente. Eu queria viver, Virginia. Eu tinha 11, 12, 13 anos. Eu queria fazer tudo mesmo. Eu queria sair, eu queria aproveitar a vida, sempre quis. E aí eu escutava isso, que eu era difícil, eu me via extremamente marginalizada. Mesmo se eu não tivesse engravidado, eu fiquei marginalizada. Você sabe o que acontecia comigo quando eu era adolescente? A minha mãe me deixava na rua. Eu cresci na rua, Virgínia. Quando meu irmão era super caseiro, eu era super rueira. Eu ficava brincando na rua o dia inteiro, eu rodava o bairro. Eu tinha um apelido na minha casa de Maria do Bairro. Só que ao invés de ter sido negociado, não, vai. Eu lembro que a minha mãe, até pouco tempo, falava assim: ah, eu deixei você. Eu era livre quando eu era adolescente, eu deixei você tomar suas decisões. Né? A gente não toma decisão quando é adolescente. Você já falou isso aqui várias vezes, ensinou para mim e para os nossos ouvintes. Pelo Eu amor de Deus, a gente precisa de supervisão. E não era Isso é assim, maus tratos, Virginia, porque, assim, não quero falar que minha mãe me maltratou, mas eu estou dizendo assim, dentro da perspectiva do que a gente está trazendo para as pessoas que estão compartilhando com a gente esse momento, esses momentos que a gente está trazendo aqui para as pessoas, do nosso conhecimento, das nossas vivências, é uma forma de negligência. É uma forma de negligência. de E a gente é abandono. atravessado por isso. Que é aquilo que você disse, a gente sente que é culpado. Então, fui eu que provoquei, a culpa foi minha. Né? E não de alguém que tinha que ter me cuidado de mim. Exatamente. Eu sinto isso que você diz também, de sentir que foi culpa, ou eu sinto ainda uma coisa que é assim, eu fiz por merecer, né? Eu era muito rebelde. Quando eu vejo aquela menina, aquela mocinha grávida, eu vejo era uma menina, uma criança, precisava de ter sido orientada melhor, né? Sim, de ser de supervisão. E Sim, assim, nenhuma hora eu não acho que eu não deva ser supervisionada. Eu não queria ser solta, mas eu queria ser assistida nesse aspecto. Eu vou te sim, levar, eu vou sim. te buscar. Eu lembro uma vez, Mas eu estou dizendo isso, Virginia, porque assim, a gente concorda, a né? gente Enquanto queria, a eu estou gente dizendo assim, enquanto me sufocaram, oprimiram, apertaram e, olha, me lasquei. Entendeu? Você já também foi. Vai pro mundo. Se lascou. Então a gente tem sim, que achar um sim. caminho do meio. Mas eu estou te contando esse caso porque você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi, eu queria viver como qualquer adolescente. Eu também queria viver como qualquer adolescente e senti muita estigmatização também em relação a isso. Né? Eu queria viver como qualquer adolescente e achava que eu era rebelde. Né? Uhum. Até pouquíssimo tempo eu falava com as pessoas, eu fui uma adolescente muito rebelde. Hoje eu As vejo que pessoas não. falavam que eu era muito revoltada. O termo que usavam é que eu era muito revoltada, sabe? Uhum. Então eu fui uma adolescente revoltada nesse aspecto, porque eu queria fazer coisas. Você tá falando, eu lembro, eu queria muito pular carnaval. Eu adoro carnaval até hoje, assim. E aí eu fico pensando, é muita falta de noção. Eu podia, meus pais me levavam, assim. Mas é claro que eu queria vir embora, eu tive que vir embora. Mas tinha vezes que não levavam, que eu não poderia. E aí, por exemplo, eu quero passar maquiagem. Aí não podia. Não, para minha mãe a gente não podia pintar cabelo. Eram uns negócios assim. Eu só Mas agora que caiu minha ficha, que realmente nós estamos falando de duas vivências muito parecidas, mas muito contrárias, né? Porque sim, você foi de alguma forma reprimida, super. né? Super. Não, eu brinco com a minha mãe, para você a gente não rapa o sovaco. É uns negócios assim, que é de sem noção, sabe? Assim, não podia pintar o cabelo. Eu pintei o cabelo de tudo quanto é cor. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro. Depois que eu pude fazer. Mas, assim, não, é uns negócios que não tem lógica. E aí, hoje, conversando com a Areta, minha amiga, ela fala assim: Virgínia, eu tento deixar ela decidir sobre o próprio corpo, né? Eu tento fazer isso, e eu vou te falar, Nayara, para mim, cara, não é fácil eu permitir isso hoje, assim.
Eu Para falo mim também que, não. né, E da a última. Elis tem 15 anos, né? O Gabriel tem 20. É bem diferente. Eu vivo totalmente esse conflito. Agora, no sábado, eu falei com ele, a gente vai fazer tal coisa, vamos. Não, eu vou sair. Aí eu já fiquei nervosa. Do outro lado do telefone, eu falei, para onde você vai? Nada de resposta. O tempo foi passando. E aí eu falei com ele, olha, olha para você ver, Virginia, o que eu fiz? Falei, olha, se você não me falar, você não conta comigo mais, porque na hora que você precisa comigo, você vem. Olha que coisa. Que 20 anos, será que ele tem que ficar me dando explicação de onde ele vai? Em contrapartida, se ele não me fala, eu não tenho sossego. Acabou o meu sossego. Onde eu estiver, eu estou preocupada com o que está acontecendo com o Gabriel. É super difícil esses manejos. Muito. Do adulto, porque o Gabriel já é adulto. Ele faz a faculdade dele, ele tem o dinheiro dele, ele faz as coisas dele. E ainda é super difícil para mim. Ele fez uma tatuagem. Ele escondeu, ele esconde quando ele põe um piercing, porque ele já sabe que eu estou ali, de alguma maneira, morrendo de medo, reprovando, não sabendo como que a sociedade vai encarar aquilo. A gente está o tempo todo, a gente precisa se policiar, pensar sobre isso. E eu concordo com você, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente não pode criar filho de maneira intuitiva, porque se for intuitiva, a gente reproduz essa socialização. Pensar, não, e estudar. Hoje a gente tem tanto material, e mesmo assim, e era isso que eu queria falar. Porque a última briga, assim, muito ruim, eu me sinto muito mal de falar essas coisas, que foi uma briga muito feia, que eu obriguei a eles tirar a blusa. Ela participa de um grupo, né, de Betel e tudo. Eu falei assim, você não pode com essa roupa. Ela usa uma veste por cima chama... É um grupo da maçonaria, chama Filhas de Jó. E aí ela quis participar, que fique claro. Eu acho muito interessante o trabalho que é realizado lá. Só que ela queria ir com uma roupa que para mim não cabia. E aí eu obriguei ela a tirar a blusa. E assim, nossa, foi ir com gritos, e empurrando, e vai tirar a blusa. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? A gente não estava gravando, não tinha conversado sobre isso ainda. Tô te contando só da última coisa mais recente. E como que a gente naturaliza algumas violências, sabe? Assim, como que a gente naturaliza isso? Como que isso se tornou natural na minha vida? Eu gritar com ela, eu fazer coisas que... Você estava falando da relação dos seus pais. Eu via filme de amor, esses trem, e falava assim, não, isso não existe, né? Isso para mim não existe. Eu via alguém falando, eu ia muito na igreja, né, a vida inteira. Aí, na igreja que eu frequentava, tinha um negócio de uma afetividade e sexualidade para casais. Aí, geralmente, tinha um casal bacana falando sobre as relações dele. Eu falava assim, só existe isso para esses dois aí. Ninguém casa e vive daquele jeito ali, não. Eu tinha isso para mim que isso era impossível. Para mim, eu só conhecia uma relação que fosse que as pessoas estivessem berrando umas com as outras, que as pessoas não dialogassem, que uma se culpabilizasse pela desgraça, culpabilizasse um ao outro, e que a relação era isso. A minha avó, que eu amo, de paixão, né, com meu avô, era troca de farpas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Meu avô é assim, ele fazia comigo como se fosse uma brincadeira, mas hoje eu acho isso tão violento com ela. Eles moravam a 6 quilômetros da cidade para a roça. Aí meu avô, ele ia me levar na cidade. E aí ele avisava a minha avó na hora que estava saindo. Aí a minha avó falou, então espera aí, Zitinho, que eu vou também. Vou trocar de roupa e vou. Meu avô pegava, me botava no carro e levava. E deixava a minha avó para trás. E a gente chegava, minha avó já tinha chorado, sabe? Já tinha... E ele rindo no carro comigo como se tivesse feito uma brincadeira. E eu penso isso hoje, dessas violências tão pequenas, que não são pequenas, que são extremamente grandes, e as pessoas minimizam, é só uma brincadeira, não é uma brincadeira, cara. A gente Péssimo, né? Como que isso, e com certeza, como que isso repercutiu na autoestima dela, né? Como é que a pessoa fica se sentindo, né? A falta de valor que ela recebe, né? A partir daquele ato. A nossa autoestima, ela não é formada só pelo que a gente faz,
ou pelo modo como, pelo estilo de vida que a gente tem. A nossa autoestima também diz as nossas relações, daquilo que a gente suporta, daquilo que a gente é obrigado a viver e suportar. Porque no caso da sua avó, certamente ela era obrigada a estar dentro daquela relação, né? Então, Né, sim, e aí realmente eu acho que eu vou muito. contar só uma coisa. Tem até um texto interessante, Autoestima, Autoconfiança e Responsabilidade, do Guilherme, que ele vai falar que tudo isso que eu falei, ele é construído em sociedade, viu, Nayara? É a partir do outro, é através do outro que vai modelando esse comportamento em mim. Mas a gente conversa isso em outro momento. E aí, como é que a psicologia social casa com a psicologia do comportamento, né, Virginia? Mas Um deixa eu pouco. só contar essa boa notícia da minha avó, pelo menos, é assim, que foi quando ela pôde mudar para a cidade. E aí, graças a Deus, eu tive uma tia que pôde comprar uma casa e dar uma casa na cidade para minha avó, assim. E eu acho que se a minha tia não dasse, quando a minha avó aposentou, ela falou assim: eu vou mudar de qualquer jeito, coitada, nem que ela com o salário mínimo dela. Mas ela separa? Ela separa Não, o não, tesouro? não. Mas ela decide ir e fala pro meu avô: você vai se você quiser, eu tô indo. E aí, tanto é que ele tenta manter no início essas duas casas, ela na cidade, meu avô na roça, e ele vai indo e voltando toda hora. Por fim, ele se muda de vez e fica lá, né? Como ele não tem opção, ele é obrigado a ficar lá na cidade com ela porque ela não aguenta mais. E ele começa as críticas, né? Que ela só fica na rua, ela só fica para as casas dos outros, ela só fica indo na igreja. Porque talvez tenha sido isso que a minha avó tenha querido fazer a vida inteira. Poder Com sair, poder certeza. ver gente. E aí ela saiu do domínio dele, de alguma forma, né? Sim, sim. E aí tem um episódio mais engraçado, meu avô morreu, né? E aí a minha irmã casou no Rio Grande do Sul. E e a minha irmã tá assim, vó, você tem que vir no meu casamento. E minha avó morre de medo de andar de avião. Aí minha mãe falou assim, que isso, mãe? Você tem medo de morrer? É bom que se você morrer, você encontra com meu pai. Ela falou assim, o quê? Agora que eu fiquei livre dele, eu não vou querer encontrá-lo tão cedo, entendeu? Ai, que ótimo. Então, Natara, só para finalizar assim, essa questão da violência, é muito difícil você ter um modelo violento de relacionamento e achar que você não pode ter outro, ter um modelo de relacionamento parental violento e achar que você está condenada a fazer as mesmas coisas, porque os meus maiores problemas com a Elis foi agora, quando ela está crescendo, quando ela está me questionando, que a Elis é uma filha maravilhosa. Eu nem sei como que eu posso, né, agradecê-la por poder ser mãe dela. Eu queria muito que ela soubesse disso. Ela é maravilhosa, maravilhosa. E eu queria não errar tanto com ela, sim. E fazer diferente. É um trem muito difícil, muito difícil. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil assim. Porque você quer fazer diferente e você repete todo dia a mesma coisa. E aí teve uma vez que eu pedi desculpa para ela, falou assim, mãe, chega de pedir desculpa, né? Você vai fazer de novo? Olha. Então, é tentar não fazer de novo e se policiar. Para isso, a gente tem que estar atenta nesse momento e não ficar nesse piloto automático que faz a gente fazer coisas sem pensar o tempo todo. Sim. Então, A gente vai contar para os ouvintes, quem só estiver escutando a gente ao invés de vendo, que a gente está terminando esse episódio super emocionadas, né? Um sim, tema muito forte, né? Que atravessa a nossa vida com os nossos filhos, a nossa história de vida também. É realmente muito emocionante e com certeza vai tocar outras pessoas também, né, Virginia? é. Então, por que a gente apanha? Sinceramente, não tem motivo que explique ou que responda essa pergunta. O fato é que você não merece apanhar ou ter apanhado, né? Como isso aconteceu. Mas pode ser, eventualmente, por uma impulsividade parental, né? Hoje eu sei que meu pai é extremamente impulsivo, ele tem dificuldade de regulação emocional mesmo, talvez até um transtorno de humor, faz uso abusivo de substância, né? Da bebida alcoólica, não tem um controle, né? Fato esse que eu tenho muita dificuldade de beber e parar, ter limite, né? Então, isso pode acontecer também.
os problemas familiares, financeiros, isso atravessar minha família até hoje. Então, isso pode ter levado, com certeza, né, contribuído, né, por essa desregulação dele. Sim, mas infelizmente não justifica, não explica. Eu, como uma adolescente, como uma criança que estava em desenvolvimento, eu precisava ser ensinada, conduzida, guiada, explicada. Talvez a minha habilidade de me expressar poderia ser muito melhor se eu tivesse alguém que conversasse, que explicasse as coisas que poderiam ser feitas. E não ter batido, ter apanhado, né? Que nada justifica isso. E esse rótulo, né, de rebelde, de pessoa difícil, eu fico pensando o que a gente podia ter feito de positivo com isso. Eu sou tão criativa, Virgínia, tão criativa. Às vezes eu me impressiono. Eu falo, gente, minha cabeça é uma fábrica de ideia, não tem condição. Eu me impressiono com as saídas que eu consigo criar para as coisas. Quanto que a gente podia ter, né, ter aproveitado mais isso? Se não tivesse sido podado dentro desses estigmas. É Exatamente. difícil. Exatamente. E já que eu era, e que eu tinha essa autonomia, essa iniciativa, se tivessem apostado em mim, se tivessem me acompanhado, me guiado, me conduzido, talvez eu não tinha saído de casa com 19 anos, né? Assim, sair para acabar a violência, para acabar a opressão. Por que não conseguiram fazer isso de uma coisa, de um jeito melhor, né? Hoje é muito fácil falar que eu fiz isso, que eu fiz e acontecer, mas o que me levaram para todas essas coisas, né? Culpabilizar a vítima, às vezes, é muito fácil, né? Mas, enfim, hoje deu tudo certo, né? Deu tudo certo no final. Mas é muito difícil ter passado por tudo isso. Ainda dói muito todas essas coisas, ainda carrego muitas marcas disso, né? De toda essa dor que ainda me emociona. Antes, quando eu estava pensando no roteiro para a gente conversar, me emocionava. E eu falei, meu Deus do céu, eu não posso chorar, né? Gravando, e isso ainda dói, né? Eu queria que não doesse, mas eu sei que pode, né? Tá aí, nós estamos falando de traumas desenvolvimentais que podem estar explicando a depressão, o transtorno de ansiedade, né? E tantas outras coisas mais. Sim, e eu acho importante a gente falar sobre isso. Aqui é um espaço que a gente não está nem no consultório, nem na sala de aula, que a gente está no nosso podcast, que é meu e seu. Aqui a gente pode falar sobre isso, né? É o nosso espaço, né? Quem quiser julgar, ou quem pode, as pessoas podem pensar o que quiserem pensar, mas algo de extremamente importante é publicizar isso para que outras pessoas entendam a seriedade desse assunto. E falar disso com experiência é de um outro lugar, né? Ter essa vivência. E o quanto isso é importante. Nós somos pessoas. Você ser uma psicóloga, uma empresária, mãe, não faz, não muda o fato de que você teve todas essas vivências, de que eu tive outras vivências também. Falar sobre elas é, de alguma forma, escancarar que isso existe. Porque, na verdade, a gente fica se escondendo atrás dos títulos, né, atrás do que a divisão social do trabalho provoca em nós, que é um lugar que esse trabalho faz a gente ter que ocupar, que é de ser discreto, de não poder falar sobre isso. De jeito nenhum, a gente pode falar sobre isso, alertar outras pessoas, refletir sobre isso, compreender como é que isso impacta a nossa vida e fazer com que outras pessoas pensem sobre isso também e percebam a importância de sair desse ciclo, de romper isso, de refletir, de ressignificar essa história. Né? Então, a gente vai se despedindo, né, Virginia? Exato. Então, também gostaria de me acolher nesse momento, né? A partir das vivências, daquilo que eu construí ao longo desse tempo, e acolher também todo esse sofrimento, né, que foi vivido nessa adolescência aí, que eu consegui ter. E era isso que a gente queria conversar hoje, né, Nayara? Sim. E aí a gente, inclusive, pensou em continuar, né, Virginia, essa conversa, porque a gente ainda tem mais coisas para falar, mas a gente já extrapolou o nosso tempo aqui. E a gente vai continuar partindo dessa perspectiva, né? Fui uma adolescente difícil? O que é ser um adolescente difícil?
Aí vai entrar algumas questões como rebeldia, estereótipo, opressão, né, falta de autonomia. Então, a Estilos gente, parentais, né? estilos parentais. Autoritários, permissivos, negligentes, né? E aí a gente vai Isso, poder explorar um pouco mais essa temática. Desculpa te cortar. ótimo. Vamos ficar por aqui então hoje, pessoal. Obrigada para quem chegou até aqui. Um beijo, continue nos seguindo, nos ouvindo e nos vendo. Não esquece de seguir os nossos canais, né? Clica aqui, clica em algum lugar para nos seguir e coloca o sininho para ativar quando tiver mais. Beijo, até mais. Beleza. Beijo. Tchau, tchau.